ótima terça-feira para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha, porque hoje é dia 26 de julho. Sabe que dia, gente? Dia dos avós. Não tem coisa mais gostosa que colinho de vó, de vô, do cheirinho da comida de vó também, né? Quantas lembranças boas que a gente tem da infância ao lado dessas figuras tão importantes na nossa vida. Olha, um grande beijo, um abraço bem forte para todos os avós que estão nos assistindo, tá bom? E se você ainda tem os avós vivos, não esqueça, gente, de mandar uma mensagem, de dizer um eu te amo. A vida é tão curta, né? E a gente precisa aproveitar. E claro, ajude eles também a cuidar da saúde, porque isso é extremamente importante, principalmente na terceira idade. E vamos começar com as perguntas que vocês aí de casa mandam para o doutor Luiz Piovesani responder? Pode soltar a vinheta, diretor. E já está aqui comigo o doutor Luiz Piovesani. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Eu que agradeço todo o carinho seu, do pessoal de casa, aqui do pessoal da equipe, né? E vamos lá falar sobre saúde. Toda terça-feira aqui, um horário marcado com vocês, falando sobre a minha área, minha profissão, e sempre que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tá legal. E sempre muito bem-vindo, viu? Ajuda a gente aí a cuidar direitinho da saúde e também os vovôs, viu? Como eu disse hoje. Inclusive, a minha filha, nesse momento, está com o vovô José Piovesani, médico também, né? Um vovôzão coruja. Eu não tenho mais os avós vivos, mas estão sempre no coração, né? Fazem parte da nossa educação. Então, vou mandar um beijo aí para os nossos vovôs, vovós. Eles merecem todo o carinho. Sem dúvida. Também tenho um carinho muito grande pelas minhas duas avós. Também já aproveito para mandar um beijo. Minha avó Orion e a avó Conceição, que ainda são vivas, graças a Deus. E vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje. Veio do Marcos. Ele diz o seguinte, doutor. Eu sou diabético e tomo muitos remédios. Só que o libido tem caído muito. Isso faz parte desses medicamentos que eu tomo? Marcos, pelo contrário, tá? No caso, o libido provavelmente não seja por causa do medicamento, embora não sei o que você está tomando, né? Muito comum, às vezes o paciente ele ter diabetes, ter outras comorbidades juntas, né? Às vezes ele é hipertenso, tem uma hipertensão descompensada, está acima do peso e assim por diante. Agora, a diabetes descompensada por longo período, o paciente ele pode começar a fazer lesão vascular, né? Então, alterar a irrigação, né, local e o paciente começar a ter dificuldade em ter a relação, de iniciar a relação ou de manter a relação. Né? E isso, inclusive, é a preocupação de muitos homens. Por isso que é importante manter a diabetes em valores ideais, né? O valor padrão. Senão, não só a região peniana, não só a circulação, como perna, como parte cardíaca, cerebral e assim por diante. Então, o paciente que tem a diabetes e brinca com a diabetes, não sei se é o caso dele, ou seja, não leva a sério a doença, é igual a problemas. E muitas das vezes o paciente ele pega o remédio e ele usa como se fosse uma muleta. Então, o que significa isso? Ele toma o remédio e acha que está tudo certo. Né? O remédio vai fazer a parte dele, é importante tomar o remédio sim, mas o paciente tem que fazer a parte dele, que é a mudança de estilo de vida, a alimentação, a atividade física, que, aliás, toda terça-feira nós conversamos sobre isso. Né? Então, a saúde ela começa pela boca. Né? Então, o remédio não é uma muleta. Então, tome o remédio sim, mas faça a tua parte, alimentar e física. É aquela velha história, né? Você é o que você come, então preste muito atenção na alimentação. Mas, doutora, agora pegando como gancho essa pergunta do Marcos, ele falou sobre relacionado à diabetes. Mas, eu pensando aqui, será que essa falta de libido pode estar relacionada a algum tipo de medicamento ou não? É sempre hormonal, é difícil falar? Não, em relação a medicamento de diabetes é muito difícil. Tá? Os medicamentos da diabetes, em tese, não fazem esse tipo de coisa, não fazem esse tipo de coisa. Né? Agora, não sei o que o paciente está tomando. E existem outras comorbidades. Agora, em relação à parte do libido, do desejo, as pessoas relacionam muito com a parte hormonal. Pode ser parte hormonal, mas na minoria dos casos, a maior parte das disfunções sexuais hoje em dia, Marcela, é realmente a ansiedade. A nossa vida hoje em dia, corrida, ansiedade, estresse, às vezes um monte de criançada, principalmente agora férias da criançada em casa, né? Aquela bagunça, aí trabalho, então às vezes com um pouquinho agitado, né? E acaba, às vezes, né, diminuindo um pouquinho o interesse e em algumas relações isso torna uma cobrança e a partir do momento que algo que é saudável, algo que é para ser prazeroso se torna uma
cobrança, né? Aí realmente pode se prejudicar um pouquinho a parte sexual. Né? Então, seria bom saber a idade do paciente, como é que anda o índice glicêmico dele, há quanto tempo ele tem a diabetes, que medicamento ele está tomando, para poder responder a pergunta dele aí de uma forma mais específica. Agora, eu já adianto que uma diabetes de um diagnóstico, né, um diagnóstico aí longo, né, uma diabetes descompensada por um longo período, você pode ter lesão local vascular, sim, te prejudicar em relação sexual. Tá certo. Por isso, cada caso é um caso, é preciso fazer aí uma investigação só sua, né? Para o doutor, então, responder de forma bem mais precisa, né? Indicada para você. Vamos lá, a segunda pergunta é da Eliana. O que ela fala é o seguinte: eu tenho 41 anos e minha menstruação ultimamente está atrasando. Será que eu estou chegando na menopausa tão nova assim? Seria uma menopausa precoce, pode ser, como pode não ser. Então, o que seria a menopausa? A menopausa é a passagem do período fértil para o não fértil. Isso acontece em média dos 45 aos 55 anos de idade, né? Então, realmente se começa a ter uma falha, né, na menstruação. Pode aparecer alguns sinais e sintomas, como o calorzão, a que as mulheres referem, né? Pode ficar um pouquinho mais ansiosa, mesmo a depressão pode estar relacionada com isso. E o período que antecede a menopausa nós chamamos de climatério, tá? E só confirma a menopausa quando a mulher está 1 ano sem menstruar. Agora, tem 41 anos de idade a paciente, ela tá referindo uma irregularidade alimentar. Primeira coisa, a avaliação da ginecologia, né? Segunda coisa, com certeza, o médico que for avaliar o caso vai pedir exames laboratoriais. Então, ele vai pedir um ultrassomzinho transvaginal, né? Vai ver lá o útero, vai ver o ovário, se tem atrofia ovariana, se não tem, uterina, e os exames hormonais, para ver se o exame é compatível, né, com a menopausa precoce, se é compatível com o período do climatério e assim por diante. Então, temos uma menopausa precoce interrogada, que precisa ser avaliado pela especialidade. Lembrando que aqui no programa, né, eu sempre falo para vocês, aqui nós tentamos sempre ajudar, né, respeitando sempre cada especialidade, respeitando sempre aí, né, o que se coloca aí pelo Conselho Federal de Medicina. Então, cada médico tem uma especialidade. Eu, como clínico, acabo tentando ajudar, né, um pouquinho de cada especialidade médica, mas sempre procurar o médico, pessoal. Jamais sair tomando remédio aí, e eu estou falando à distância, sem realmente analisar, olhar o paciente, examinar. Né? E sim, uma tentativa de ajuda, né? Uma tentativa de esclarecer dúvidas. Até porque uma especialidade acaba completando a outra, né, doutor? Com certeza, com certeza. Então, antigamente, há muitos anos atrás, tinha um médico que ele fazia tudo, né? Hoje temos as nossas divisões de especialidades, né? Então, o médico clínico, né, que é a minha área, né? Eu sou endocrinologista, então ele entende da parte de clínica médica, mas eu encaminho meu paciente para um cardiologista, eu encaminho meu paciente para um ginecologista, um obstetra, um infectologista e assim por diante. Então, um médico sempre vai ajudar e auxiliar o outro. Agora, nesse caso da pergunta dessa nossa telespectadora, essa dúvida dela em relação à menopausa, porque a menstruação dela está muito desregulada, pode ter a ver também com o psicológico, talvez ansiedade, estresse, como você disse na primeira pergunta? Pode ter a ver, às vezes o paciente estava tomando um anticoncepcional, parou de tomar, demora um tempinho para a menstruação voltar a ser o que era antes, né? A parte psicológica pode interferir. Agora, os dois principais períodos da vida onde se tem uma grande irregularidade menstrual, né? Geralmente quando a menina ela começa a menstruar, né? Então demora um tempinho para o nosso organismo entender como é que deve funcionar. Às vezes vai lá a mãe com a criança, criança não, adolescente, 13 anos, 14 anos, doutor, minha filha tem muita cólica, minha filha tem irregularidade menstrual. Parte da normalidade, embora tenha que ser avaliado. Então, essa é uma das causas, aí, um dos momentos da vida onde se tem a irregularidade menstrual, né? E a outra é quando a mulher está perto do período da menopausa realmente, né? Quando ela começa a ter falhas, né, de período menstrual. Então, um mês desce 2 vezes, outro mês não desce, e fica 3 meses sem menstruar, de repente volta o período menstrual. Claro, cada corpo, cada mulher vai ter uma característica, né? Mas são períodos da vida onde se realmente se aceita uma regularidade maior. Um quando a menina começa a menstruar e outra no climatério realmente. É um caso que precisa ser avaliado pela ginecologia. Até né? porque se ela estiver entrando na menopausa com 41 anos é considerado cedo, né? Cedo. Então, antes dos 45 anos de idade é considerado uma menopausa precoce e se tem algumas condutas relacionadas a isso, até se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, histórico familiar, nenhum exame alterado, se pensa realmente até em reposição hormonal, se, né, o médico que fez aí a avaliação
comprovou com os exames laboratoriais essa indicação. Tá certo. Atenção, né? Conseguiu anotar aí? Vamos lá para a próxima pergunta. Essa veio de São Carlos, mas a pessoa não quer se identificar, tá bom, doutor? É uma pergunta mais íntima. O telespectador tem a seguinte dúvida: eu sinto muita dor durante a relação sexual. O que pode ser? Cientificamente, mas se dispareunia. É normal ter dor à relação sexual? Não é. Então, sentir dor na relação sexual é igual a procurar o especialista na área, mas pode acontecer. Algumas situações, a vaginite, a vaginose, então a infecção, a inflamação, né? Então, às vezes a mulher lá está com o colo uterino inflamado ou infeccionado, isso pode acontecer. Estamos falando de ansiedade, aqui até a ansiedade pode fazer isso, porque acaba diminuindo, né? A irrigação acaba diminuindo, né? O líquido que a mulher solta, né? Quando ela está um pouquinho mais relaxada para se ter aí, né, uma relação aí mais facilitada, e a mulher ela pode ter realmente aí uma dor na relação sexual, e algumas outras doenças um pouquinho mais sérias, mas sempre preventivo, né, o ginecologista ali olhando, avaliando, né, o transvaginal, os exames ginecológicos. Então, se é normal a dor em relação sexual, não, mas pode acontecer. Agora, toda dor que a paciente refere em relação sexual, se tem, o médico deve avaliar o caso. Doutor, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, tirando as dúvidas dos telespectadores, vamos para um rápido recadinho. Quem vive com problemas nos dentes sabe como é ruim ter que fazer um tratamento de implante odontológico e não ter essa possibilidade, não é mesmo? Ou seja, por falta de tempo, por condições financeiras ou qualquer outro problema, mas por isso existe o COP, para acabar com esses problemas e te dar a possibilidade de fazer o seu tão aguardado tratamento de implante odontológico e você voltar a ter qualidade de vida. Já é mais do que claro que dentes bonitos e saudáveis deixam a vida muito melhor. Abre novas portas, novas possibilidades, novos prazeres. Já imaginou voltar a comer bem? Dar aquele sorrisão com confiança? Pois é, você já perdeu muito tempo sem isso. Não perca ainda mais. A sua hora chegou. Vá hoje mesmo até o COP mais perto de você. Basta ir direto e você vai ser atendido. Acesse o centrodontologicodopovo.com.br e veja o endereço mais perto de você. São 13 unidades no Litoral Paulista. COP, esse o programa indica. E olha só, doutora, a gente sempre recebe muitas dúvidas em relação ao peso, mas essa é diferente. É de uma pessoa que se acha muito magra e queria engordar. O que ela deve fazer? É interessante essa pergunta. Muitas das vezes, o paciente ele tem o peso perfeito, mas ele quer engordar. Então, o paciente ele é leigo no assunto, é um médico que tem que sempre colocar a saúde, né, em primeiro lugar. Então, tem que se comprovar que o paciente está abaixo do peso realmente. Né? Não é vamos sair engordando, eu quero engordar, eu quero ganhar peso. Né? Vale lembrar que se eu começar a engordar o paciente no meu consultório sem precisar, eu tenho o risco desse paciente voltar hipertenso na próxima consulta, com colesterol elevado, aumentando o risco cardiovascular do paciente, elevando a resistência periférica à insulina e colocando o paciente em risco do diabetes tipo 2. Então, a primeira coisa é, eu preciso engordar? Aí o médico vai avaliar isso. E lembrando que engordar, pessoal, né, na maior parte dos casos, é elevar a parte muscular. Como é que nós vamos elevar a nossa parte muscular? Com a nossa atividade física. Né, eu quero engordar e me encho de porcaria, né, de carboidrato ruim, carboidrato de alto índice glicêmico, eu vou ficar doente. Então, vamos procurar um médico, né, ele vai avaliar o caso de uma forma diferenciada, avaliar a comorbidade, se tem indicação realmente de aumento de peso, né, o quanto de peso nós podemos elevar, se realmente precisar, exames laboratoriais, um estudo, uma avaliação metabólica, hormonal e trabalhar a parte alimentar, então ajustar a quantidade de gordura, ajustar a quantidade de proteína, né, carboidrato e assim por diante, que nós chamamos de macronutriente. Então, perder peso ou ganhar peso não é ficar doente. Da mesma forma que o paciente quer perder peso. Doutor, perdi 15 quilos. Chega o paciente no consultório pálido, doente, né? Não tem nutriente, o paciente não tem mais relação familiar, não consegue trabalhar. Então, ele fez uma dieta muito restritiva. É a mesma forma que o querer elevar peso de alguém. Primeiro, ver a indicação disso, né, e ter uma conduta correta. Agora, orienta a atividade física, se você quer, né, ganhar peso, fazer um aporte um pouquinho maior muscular,
né, ter uma alimentação aí balanceada e assim por diante. É o famoso ganho de massa magra, né, doutor? Não ganho de gordura, que é completamente diferente, mas os dois, quando se ganha, acaba mudando também os números ali na balança. Né? Alguns casos, claro, pega um paciente em raquitismo, né, um paciente desnutrição, isso é uma coisa, né? Isso eu preciso ajudar o paciente realmente a ter um aporte muscular, às vezes até elevar um pouquinho de gordura do paciente, mesmo porque a gordura é um isolante térmico, né? A gordura é uma reserva energética. Então, gordura é ruim? Não é, agora em excesso é. Muito baixo é também. Como e mesma coisa vida, a parte muscular. Então, tem que ser avaliado por um profissional adequado. Não simplesmente sair engordando ou sair reduzindo o peso. Né? E ter uma conduta precisa e específica no caso. Agora, muitos pacientes, demais, doutor, eu quero engordar, eu quero aumentar o peso. Aí você vai avaliar, ele não pode aumentar o peso, ele está num peso padrão. Se ele elevar o peso, ele vai entrar em sobrepeso, em obesidade, vai voltar com a pressão elevada na próxima consulta, vai voltar com alteração laboratorial. Aí não dá. Então, o médico, qual que é a função do médico, pessoal? É promover saúde, não é simplesmente a estética. Né? Eu não vou priorizar a estética e comprometer a saúde do paciente. Por isso, eu preciso ficar muito atento. E olha só, doutor, antes mesmo de te agradecer pela participação de hoje, eu quero dar a primeira notícia do programa junto com você, tá bom? Porque envolve também a classe do doutor dos médicos. Gente, um caso absurdo de um anestesista que foi pego em flagrante estuprando uma gestante em trabalho de parto, revoltou o Brasil inteiro. Casos como esse reforçam a necessidade do paciente ter sempre um acompanhante, que é de extrema importância. E no caso das grávidas, isso é assegurado por lei federal. A lei diz o seguinte: os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto. O parto, o pós-parto imediato também. E importante, não há determinação de grau de parentesco, tá bom? Para o acompanhante, sendo assim de livre escolha da gestante. Então, ela pode escolher quem ela quer que a acompanhe durante todo o processo do trabalho de parto. Além disso, pode haver também mudança de acompanhante ao longo do processo de trabalho de parto, parto e pós-parto, de acordo com a necessidade, porque às vezes a gente vê aí que tem vários partos que duram horas, né? Então, uma pessoa precisa trocar com a outra. Não abra mão desse direito de maneira nenhuma. É um momento muito delicado e emocional para toda mulher, que não pode e nem precisa ficar sozinha. Eu sei, eu falo com propriedade, porque eu sou mãe e eu já passei por esse processo. E agora eu quero que o doutor faça também aqui a avaliação dele em relação a isso, gente, porque, como eu disse agora, é uma lei federal. O quão importante é essas mulheres terem um acompanhante, principalmente por conta desse caso absurdo que a gente viu que aconteceu, doutor? Isso é o direito de vocês, mamães, né? Agora, isso vai muito além da palavra doutor, de ser médico, né? E sim se colocar como humano. Né? Nós somos treinados na faculdade de medicina para fazer o bem, né? Estar ao lado, ajudar. Né? Agora, de repente, um cidadão com uma formação médica, né? Que ele sabe, ele foi treinado para sedar, né? Para tirar consciência, utilizando disso para qualquer outro intuito. Né? No momento mais lindo, eu sou pai, minha filhinha tem 2 anos de idade. Né, no momento mais lindo da vida de uma mulher, né, que é o período, a hora de gerar o bebê, né, da criança, pessoal, isso é horrível. Né, deixo de falar como médico aqui, me coloco no lugar dessa família. Né, então, a população tem que ser tratada com todo carinho, com todo respeito. É uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina, tive excelentes professores e aprendi da minha família. Você deve tratar outra pessoa da mesma forma que você quer ser tratado, né? Então, o cidadão não nos representa, tá, pessoal? E isso gera uma preocupação, né? Isso gera uma dúvida, né? Nas mamães agora que vão ter filhos em situações de anestesia, né? Isso não é uma realidade médica, isso não é uma realidade da minha profissão, né? Vocês médicos aí que estão nos assistindo, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, inclusive parabéns para a equipe do hospital, né? Que filmou, que colocou à disposição da polícia. O cidadão tem que pagar pelo que ele fez. Agora, vamos tirar a palavra médico, né? Tem lá o conselho lá do Rio de Janeiro que vai investigar o caso, que está investigando.
mesmo o Conselho Federal de Medicina, tenho certeza que é um conselho muito sério e muito rígido em relação a normas e condutas e postura do médico. Então, o cidadão ele vai pagar pelo que ele fez e, pessoal, não são todos os médicos, muito pelo contrário, nós sempre estamos à disposição de vocês. Sem dúvida. E nem falo como médico, eu falo primeiro como uma pessoa do bem, né? E outra como profissional da área da saúde, como um enfermeiro, um auxiliar, um fisioterapeuta, mesmo médico. Né? É horrível, isso não é. Todos os adjetivos, aliás, eu não tenho nem adjetivo para expressar a revolta com este cidadão que fez isso. Né, com a gestante e talvez com outras, né? Está sendo investigado, inclusive, isso. Agora, assim, a gente nem vai mostrar as imagens aqui porque o caso é repugnante. Terrível. Isso nem merece ser veiculado mais, né? Essas imagens que, infelizmente, chocaram todo o Brasil. Mas eu fiz questão da gente ter a opinião do doutor justamente para falar sobre o quão é importante os médicos na nossa vida e o quão é importante também as mulheres fazerem o direito delas valer na hora do parto. Sim, requerer sempre um acompanhante, seja uma pessoa da família ou não, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua opinião aqui, por dar essa ajuda, trazer esse depoimento também bastante humano para o pessoal que está em casa, confiar cada vez mais no seu médico e sempre ter alguém do lado. Viu? É o direito de vocês, direito é um dever, isso não se coloca em dúvida, isso não se coloca em... Né? Então, eu, como médico, né, pertenço à classe médica, não, nesse caso não é nem a palavra de ser médico ou não ser, nem ser doutor ou não ser sim. É um caso triste para todos nós, né? Isso não é a realidade da área médica, não é a realidade da minha profissão e o que o cidadão pague pelo que ele fez. Tá? Amém. Eu agradeço demais aí falar com vocês e poder dar opinião em relação sobre esse assunto. A gente que agradece, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima semana, mas antes deixa aí também suas redes sociais para o pessoal te seguir. DR de Doutor, Luiz com S. Piovesani, um beijo no coração de todos e uma semana abençoada para nós, pessoal. Com muita saúde. Amém. Um recadinho rapidinho. Atenção, Campinas e toda a região. Agora eu quero falar da maior assessoria de negociação bancária do Brasil, Solução Financeira. Você que financiou um carro, veículo, moto ou caminhão, mas percebeu que está pagando por 2 ou até 3. O que era para ser um sonho se tornou um pesadelo. Meu nome é Claudinei dos Santos, financiei este carro, minha dívida era de 12.881, com a solução eu fiz a quitação de 4.560. Eu economizei R$ 8.321. Faça como eu, venha com a Solução Financeira. A Solução Financeira vai te ajudar. Dê um basta nos juros abusivos, nas ligações de cobrança e nas ameaças de busca e apreensão. Envie agora mesmo um WhatsApp para o número 19997690922 e fale com um dos especialistas e saiba como reduzir a sua dívida em até 70%. A análise é completamente gratuita para os 50 primeiros que enviar mensagem, hein? E o principal, o desconto é garantido em contrato. Pare de perder o seu tempo, o seu sono e o seu dinheiro. O lema é economizar. E para isso, basta você dar o primeiro passo e entrar em contato pelo WhatsApp 19997690922. Venha ser mais um caso de sucesso da Solução Financeira. Quem dá a garantia do bom negócio é o meu amigo Ratinho. E se você também tem uma dúvida sobre saúde, mande a sua pergunta para o nosso Zap da População. O número é o 11 96783 6666. Não esquece de mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? E nossa interação não é só pelo Zap. No Facebook do programa, você também pode nos assistir, deixar seu comentário e, claro, curtir e compartilhar todo o nosso conteúdo. Estamos também no Instagram, então não deixe de acompanhar a gente por lá também, tá bom? E o meu pessoal é @MarcelaMunhoz. Se você quiser me seguir, você vai ver muitos bastidores do programa e também o meu dia a dia da minha vida pessoal, tá bom? Espero vocês, mas antes, um recadinho. Você sabia que hoje as empresas empregam muito mais pessoas que têm um nível técnico? Pois é, gente, o Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Oferece mais de 30 cursos como radiologia, enfermagem, administração eletrotécnica e muito mais. Para você conseguir um emprego rápido ou, se já trabalha, melhorar ainda mais o seu salário.
Quem tem o diploma técnico tem muitas oportunidades de emprego. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos com a qualidade da maior rede de ensino técnico do Brasil. O aluno estuda numa estrutura equipada com laboratórios, instrutores experientes e material didático gratuito. E ainda conta com o apoio da agência de emprego exclusiva do Grau. Seja o profissional que o mercado procura. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Viu só que maravilha? Faz o seguinte, salva esse número 0800 000 4321. É o WhatsApp que vai mudar a sua vida. Ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou então acesse o site, porque tem promoção especial para os 50 primeiros. Atenção, 50% de desconto na matrícula, material e uniforme grátis. Gostou, né? Perde tempo não, é o seu futuro, só depende de você. Grau Técnico, certificado reconhecido em todo o Brasil, com uma escola com mais de 10 anos no mercado. Pense no futuro? Faça Grau Técnico. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Agradeço demais o carinho de vocês. Olha só, gente, foi muito importante o nosso programa de hoje. Olha, bombou, viu? Vieram várias perguntas, a gente repercutiu bastante os assuntos de saúde, mas amanhã é dia do quê? De Rádio Polícia. Márcio Harrison vem aqui falar sobre os principais acontecimentos policiais e eu espero a sua companhia, tá bom? Grande beijo!